Fala, galera, bom dia. Pessoal, eu estou aqui, né, a gente está na hora da aula de Química Computacional, tá? Só que não chegou ninguém até agora, né? Não chegou ninguém até agora, e aí o que eu resolvi fazer? Abri aqui uma webconferência, né? E aí eu tô, né, tipo assim, resolvi gravar, né, para poder falar do último tópico, né, que eu tinha para falar com o pessoal que está em casa, né? Porque na verdade o pessoal que estava vindo eu já fechei com eles, tá? Mas o pessoal que não pôde vir, tal, eu tinha dado o Chemsketch, tá? Eu tinha dado o Chemsketch. E aí deixei lá, né? Deixa eu até conferir aqui se eu fiz realmente isso, né? Quero saber se eu, materiais complementares, não botei, né? Botei duas moléculas, né? Que eu botei a aula para o Chemsketch, depois eu botei duas moléculas, né? A molécula de clorofila e a molécula de hemoglobina, tá? A molécula de hemoglobina. E aí, tipo assim, tinha pedido para vocês no vídeo desenharem essas moléculas, tá? Desenharem essas moléculas. Beleza. Então, aí a primeira coisa, né, que eu quero falar com vocês. A primeira coisa é a seguinte, pessoal. Eu vou abrir, né, daqui um pouco, né? Não, deixa eu fazer logo, né? Porque senão depois acaba que demora e aí tem gente que quer já resolver a vida, tá? Deixa eu já fazer aqui. Estou botando aqui, né? Estou botando aqui. Só um minutinho. Então, galera, o que eu fiz? Tá? Eu criei ali, né, lá no ambiente virtual em avaliação, né, eu criei a seguinte situação, né? Criei uma avaliação com o título seguinte, avaliação prática final 1, tá? Avaliação prática final 1. E aí descrevi o seguinte, né? Que é para desenhar as moléculas de clorofila e hemoglobina no Chemsketch e depositar os arquivos ali. Então, tipo assim, o que eu já tinha pedido para vocês fazerem, né, que é o quê? Colocar, né, desenhar essas duas moléculas no Chemsketch
isso vai ser, né, vamos dizer assim, vai compor esse pedaço da nota. Então, quem não desenhou, né, quem desenhou, é só depositar o arquivo aqui. Quem não desenhou, né, quem não desenhou, desenha, e aí você tem até sexta-feira que vem, né, dia 4, meia-noite, para poder depositar esse arquivo aqui para mim. Tá ok? E aí, né, eu vou criar uma outra avaliação, tá? Uma outra avaliação, que é do que eu vou falar aqui já já para vocês, tá? Né? Que é o que eu vou falar aqui para vocês. Aí, galera, eu criei, né, uma outra avaliação, né, com o nome de avaliação prática final 2, tá? Avaliação prática final 2. O que que acontece? É uma coisa que o pessoal que estava vindo presencialmente já fizeram isso aqui comigo no próprio laboratório, tá? Já fizeram isso comigo no próprio laboratório. Mas o pessoal que está em casa não. Então, eu já vou botar o arquivo aí e vou explicar, né, e vou pedir para vocês fazerem esse exercício, né, e depositarem também aqui nesse avaliação prática final 2. Tá? Beleza. Deixa eu, então, botar aqui o arquivo no qual eu estou me referindo, né? No qual eu estou me referindo, tá? Que é o quê? Né? É um tópico, né, de regressão linear, né? De regressão linear. O que é regressão linear, gente? A regressão linear, como eu comentei com o pessoal aqui no laboratório, tá? É uma ferramenta matemática, né, para você entender determinados comportamentos, tá? Determinados comportamentos. Então, né, a gente pode dizer o seguinte, né, que a regressão linear, por exemplo, né, ela te ajuda, né, a quantificar, né, a relação entre uma, né, ou mais variáveis, tá? Entre uma ou mais variáveis. Então, o maior exemplo que a gente tem para dar isso, né, a gente faz isso, né, por exemplo, todo mundo que já fez analítica 2, né, pelo menos analítica 2, já fez, né, já fez curva de calibração. A curva de calibração é uma curva de regressão linear, tá? Então, o que você acha, né, na curva de calibração? Por exemplo, vou pegar aqui um exemplo. Você descobriu há muito tempo atrás que uma das maneiras de você analisar o teor de ferro em determinados elementos né, você faz um tratamento na amostra, tá? E aí a cor, né, ou seja, o valor da absorbância, né, por exemplo, de um UV visível
faz leitura, diretamente proporcional ao teor, né, de um determinado analito, por exemplo, ferro. Né? Então, você faz todo um preparo, né? Você faz todo um preparo na amostra, e aí, na hora de fazer a leitura, você bota meio que um reagente revelador. Né? Ou seja, você bota a ortofenotrolina, no caso do ferro. E aí, a quantidade de ferro, né? Ou seja, o quão escuro vai ficar aquilo, depende da quantidade de ferro que tem na amostra. Tá? Então, para a gente poder fazer essa análise e relacionar ela adequadamente, o que a gente faz? Toda vez que a gente vai fazer análise de ferro, por exemplo, a gente pega um padrão de ferro, prepara, por exemplo, 5 padrões, né? 1 ppm, 5 ppm, 10 ppm, 15 ppm, 20 ppm. E aí você faz o branco, né? Para calibrar o aparelho, ou seja, o branco é o cara que você vai colocar toda a amostra, né? Você vai colocar toda a amostra, só não vai colocar, né? Só não vai colocar o quê? A amostra, né? Tipo assim, você coloca tudo que você coloca numa amostra, mas você não tem um analito ali. E aí você faz os padrões. Então você sabe, né? Você preparou 5 padrões, você sabe qual é a concentração daquele padrão, e aí, a partir desse momento, vai dar uma leitura. Então, o que você vai ter? Você vai ter uma leitura de absorvância, né, que está relacionado com uma concentração. Que você, no caso dos padrões, você sabe que é. Então, você bota isso, né, por exemplo, o valor da absorvância no eixo do Y, tá? E o valor da concentração no eixo do X. Então, você traça a curva de regressão linear. O que é a curva de regressão linear? É a curva para ver, né, o comportamento do valor da absorvância com a concentração. Então, a gente já sabe, né, porque esse método foi descoberto há muito tempo atrás, que a curva se você fez, né, a curva, tudo direitinho, os padrões adequadamente, avolumou certinho, isso vai dar uma curva perfeitamente linear. Tá? Isso vai dar uma curva perfeitamente linear. E aí, né, você faz a curva, né, e aí depois você vai ler o branco, vai fazer, né, os padrões, vai criar a curva e vai ler a amostra. Então, a amostra vai te dar um valor de absorvância. E com a equação da reta que você traçou nessa curva, você vê o valor da concentração na tua amostra. Tá? Ou seja, a regressão linear, né, ela serve, de uma forma geral, para você perceber que há relação entre duas variáveis que elas não tinham, vamos dizer assim, a menor obrigação de ter relação uma com a outra. Tá? Então, obviamente, isso foi descoberto há muito tempo atrás, então você faz, né? Hoje em dia, né, a gente já tem boas partes desses métodos prontos, né, para a gente usar, mas a gente tem que saber o que está por trás. Em algum momento lá atrás, né, alguém desenvolveu esse método, tá? E o cara teve que fazer várias vezes a mesma coisa até ele constatar que daquele jeito, né, a cor, né, com aquele procedimento, a cor que ficava, né, a solução era linearmente, totalmente linear com a concentração de ferro. Tá? Então, deixa eu botar um exemplo aí para vocês. Né? Eu tenho 4 exemplos aqui nesse PowerPoint, tá, pessoal? Tenho 4 exemplos nesse PowerPoint. Vou botar o primeiro para vocês. Né? Fala assim, né? A concentração do íon sulfato em águas naturais pode ser determinada, né, pela medida da turbidez. Né? Um turbidímetro, instrumento usado para essa análise, foi calibrado com uma série de padrões de soluções padrão de sulfato de sódio. Os seguintes dados foram obtidos para uma curva de calibração. Vamos lá, gente. Então, a gente está falando aqui de sulfato.
né? O que é água natural? Água natural, né, é água de rio, água de praia, entendeu? Praia não, porque aí entraria os sais, mas principalmente, ou seja, água da natureza, de uma cachoeira, de uma fonte de água mineral, né? Ou seja, aquilo que a gente tem disponível na natureza para usar. E o teor, né? E quando fala aqui em turbidez, né, a gente está falando assim, ó, um turbidímetro. O que é um turbidímetro? Né? Um turbidímetro é um aparelhinho que vai medir a turbidez. Ora, professor, mas o que é a turbidez? A turbidez é o quanto essa água está turva. Né? O quanto essa água está turva. Por exemplo, você vai na praia, né? Você pode ser visto na praia também. Né? Você vai na praia ou em qualquer lugar, às vezes a água, né, ela está totalmente transparente, às vezes você percebe uma turvação. Essa turvação, né, ela tipo assim, é o que a gente chama de turbidez, ou seja, o turbidez te dá uma ideia, a medida de turbidez te dá uma ideia de quanto aquela água está turva, tá? E, obviamente, né, a água para consumo humano, né, a turbidez dela tem que ser muito baixa, absurdamente baixa, tá? Então, né, e aí, beleza, uma das maneiras da gente analisar sulfato é o quê? Né, a gente analisar sulfato é a gente chegar, né, e fazer uma medida, né? Esse aqui não precisa nem de, tipo assim, vamos dizer assim, né, de quase nenhum preparo. Você vai medir no turbidímetro. Né? Então, o turbidímetro é um aparelho que você calibra ele né, normalmente com 2 padrões, né? Ou seja, o 0, né, que é uma amostra, um padrão, né, uma amostra com 0 de turbidez, ou seja, está totalmente transparente, e uma com uma turbidez muito alta, né, uma turbidez muito alta. Tá? E aí você faz a leitura das amostras. Né? Então, voltando aqui para o nosso problema. A concentração do íon sulfato em águas naturais pode ser determinada pela medida da turbidez. Um turbidímetro, instrumento usado para essa análise, foi calibrado com uma série de padrões de soluções padrão de sulfato de sódio. Né? Como a gente está medindo? Sulfato, qualquer sulfato que eu botar lá está bom, desde que a substância tenha as condições de ser padrão, tenha as características exigidas para uma substância ser chamada de padrão. Né? Os seguintes dados foram obtidos por uma curva de calibração. Aí tem aqui, né? Curva de calibração. Aqui tem a concentração de sulfato em miligramas por litro, né? Aqui eles fizeram com 0, 5, 10, 15 e 20. 5 amostras padrões, né? E aqui a leitura do turbidímetro, né? A leitura do turbidímetro. Aí os valores aqui que deu a leitura do turbidímetro, né? E aí o problema, né? Ele pede assim, né? Construa um gráfico, né? Construa um gráfico e trace visualmente uma linha reta entre os 2 pontos. A letra B pede assim: calcule a equação da reta que representa a curva de calibração e coeficiente de correlação. E obtenha a concentração de sulfato em uma amostra que gerou uma leitura de 2,84 no turbidímetro. Tá? Então, gente, olha só. Gráfico, né, por exemplo, aqui é uma coisa, né, que são 3 coisas que são possíveis. Né? Você pode fazer isso aqui tudo na mão. Tá? Você pode traçar um gráfico no papel milimetrado. Tá? Você pode traçar um gráfico no papel milimetrado. Lá, né, na Química Analítica 2, se é que vocês já não sabiam disso antes, você tem as equações que você usa para calcular o valor da equação da reta. Você pode calcular o valor da equação da reta totalmente no papel. Tá? Né, você traça, né, né, por exemplo, um papel milimetrado, você traça o gráfico, e aí você marca os pontos,
e aí você traça, né, com a ajuda de uma régua, uma linha, né, relacionando esses pontos. Tá? É por isso que ele está pedindo para traçar visualmente uma linha reta. Né? E aí você calcula o valor, né, a equação da reta, calcula o coeficiente de relação, tudo na mão. E aí depois, você tendo uma leitura de uma amostra, você faz a conta pela equação da reta, relaciona y com x e chega a esse valor também. Mas, obviamente, aqui é uma disciplina de química computacional e o nosso objetivo é fazer isso no Excel. Né? A gente não vai fazer gráfico na mão. Nós vamos fazer isso no Excel. Tá? Então, beleza. Estou abrindo aqui o Excel, tá? Já mostrei qual é o exemplo que eu vou fazer, isso está no PowerPoint também, tá, pessoal? E aí eu vou tirar aqui, ó. Eu vou tirar aqui, eu vou botar o Excel, tá? Peraí. Aplicativo tela, Excel. Tá aí o Excel, tá? Então, gente, qual que é a primeira coisa que nós vamos ter que fazer? Né? A primeira coisa que nós vamos ter que fazer é, né, obviamente, criar aqui uma planilhazinha no Excel com esses dados. Né? Então, vamos botar aqui, né? Primeiro, concentração. Né? Vou matar isso aqui. Né? Subscrito. Tá? SO4, né? 8 menos. Esse cara aqui é sobrescrito. Carregou. Sobre escrito. Ok. Tá? E, né, botar aqui a unidade, miligrama por litro. Miligrama barra litro. Opa, ficou tudo mais. Peraí, deixa eu tirar aqui, porque ele continua sobrescrito. Vou tirar. Né? Miligrama barra litro. Tá? Miligrama barra litro. Miligrama barra litro. E aqui, né, leitura do turbidímetro. A leitura do turbidímetro. E aí vamos botar aqui, né? 0,00. Deixa eu botar aqui, né, do jeito que o exercício está apresentando, vai ficar igual. Formatação. Número, casas decimais de tudo isso. Então, 0, 5, 10, 5, 10, tá? 10, 15 e 20. Agora, as leituras do turbidímetro. Né? 0,06, 1,48, 1,48, 2,28, 3,98, 4,6, né? Aí vou dar uma formatada aqui, ó. Eu gosto de fazer essas coisas, tá? Eu vou botar aqui centralizado os valores, eu acho que fica mais bonito. Vou botar aqui uma tabelinha, né? Ó, vou botar aqui todas as bordas, ou seja, para ele fazer uma tabela mesmo, né? Fazer uma tabela mesmo. Vou botar aqui, né? Aí, se eu quiser, posso botar aqui uma cor, né?
tá? Só para ficar mais bonitinho. Beleza. Beleza. Tá. Aí tá aqui os dados, né? Ou seja, os dados que o problema me deu já estão aí. Então, o que eu preciso fazer agora? O que ele pediu na letra A? Construa um gráfico e trace visualmente uma linha reta entre os pontos. Ó, eu vou selecionar então, né? Selecionar aqui. A gente vai inserir gráficos, tá? Inserir gráficos. Isso aqui, né, a gente faz com gráficos de XY, né? Ou seja, XY dispersão. XY dispersão com uma linha só, né? Aqui, ó. Vou escolher esse aqui. Vocês lembram que pode mudar aqui, né? Ó, vou pegar esse aqui. Vou dar OK. Deixa eu diminuir o gráfico aqui para poder enquadrar aí na tela. Deixa eu ver. Enquadrou. Só dar mais um ajuste aqui. Então, né, ele botou, né, tipo assim. E aí, você pode, né, vir aqui, né, então o que ele queria que você, quando ele fala em linhas, né, traçar uma linha reta entre os pontos, né? Ou seja, eu não vou ter ferramenta aqui, gente, para poder fazer isso aqui no Excel, tá? Mas, ou seja, fazer uma linha reta, né? Por quê? Ou seja, você pegar daqui, ó, ó, né? Fazer uma linha reta aqui. Eu não consigo fazer isso aqui no Excel. Não dá. Né? Mas o que ele pediu para você não é ligar os pontos não, tá, pessoal? É para fazer uma linha reta. Né? Por quê? Você puxa uma linha reta aqui do primeiro até o último ponto, e aí a gente vai ter uma ideia da linearidade. Tá? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse tipo de gráfico aqui. Aí, ó, ou seja, isso seria, né, o gráfico com eu ligando os pontos, né, se eu tivesse ligando os pontos. Aí, o que acontece? Ele pede para você calcular a equação da reta, que representa a curva de calibração e o coeficiente de correlação. O Excel ele já faz isso para a gente, né? Ele já calcula isso para a gente. Então, é só eu clicar aqui, ó, no botão de mais, né? Venho aqui, linha de tendência, né? Ó, quando eu mando ele botar a linha de tendência, tá, pessoal? Ó, aqui eu botei uma linha no gráfico como se ele estivesse ligando os pontos, tá? Essa linha que está contínua, tá ok? Agora, essa linha pontilhada é a linha que ele mandou eu fazer na letra A. Ou seja, construir um gráfico e traçar visualmente uma linha reta entre os pontos. Então, é isso aqui que ele mandou eu fazer, tá? É isso aqui que ele mandou eu fazer. Por exemplo, deixa eu fazer o seguinte aqui. Aqui, ó, eu vou voltar para essa aqui de dispersão. Ou seja, ó, aqui só com os pontos. Aí ele me manda, ó, a linha reta que ele pediu para traçar, né, é essa aqui. Ou seja, é uma linha média entre os pontos. Então,
os pontos, não é que eles tenham que estar em cima da reta, não. É porque justamente na equação da reta a gente vai calcular quanto que isso está próximo, tá? Pois bem, então na letra B ele pede, calcule a equação da reta que representa a curva de calibração e o coeficiente de correlação. O Excel faz isso para a gente, então é só calcular, clicar em mais, né? Aí linha de tendência, do lado da linha de tendência você tem uma setinha preta. Você clica, né, na setinha preta, vai aparecer uma outra telinha, você vai clicar em mais opções. Mais opções. Aí aparece um monte de coisa, né? Aparece uma primeira opção, que é linha de preenchimento, segunda opção, que é sombra, brilho suaves, a terceira é opções de linha de tendência. Né? A linha de tendência que eu quero aqui é a linear, aí ele vai, né, você vai descendo, e aí chega, né, deixa eu ver se está aparecendo aí, tá, né, ele, ó, aqui, ó, ele aparece aqui, né, exibir equação no gráfico e exibir valor de R quadrado no gráfico. É só você marcar essas duas opções, exibir equação e exibir... Não, marquei errado. Exibir equação no gráfico e exibir, né, valor de R quadrado. Tá? Ele está mostrando... Deixa eu chegar para cá para não confundir. Aí, ó, ele já botou para a gente a equação do gráfico, né? Ele já botou para a gente a equação do gráfico e botou o valor do R quadrado, tá? Então, o que é a equação do gráfico, gente? A equação do gráfico é como o Y está se relacionando com o X, tá? Então, ou seja, a relação dos valores que estão aqui com os valores que estão aqui é o valor do Y é igual a 0,232, que multiplica o valor do X, mais 0,1,62, tá? Então, o que acontece? Né? O que acontece? Ele está te dando, né? Ele está te dando, ou seja, o que a gente vai ter, por exemplo, no caso aqui que a gente está trabalhando, é o valor da leitura de turbidez, ou seja, o valor da turbidez vai estar aqui no Y. Então, o valor da turbidez você bota no Y, e aí a única variável que resta é o X. Você faz a conta e, consequentemente, você vai chegar a essa conclusão. Tá? Você vai chegar a essa conclusão. Tá? Pois bem. E aí, ele na letra B pede para calcular o coeficiente de correlação. Beleza, ele também calculou para a gente. Então, aqui deu uma correlação de 0,9834. O que significa, gente? Isso aqui, uma correlação é uma razão. Então, a gente tem a seguinte situação, né? A gente tem a seguinte situação. Isso aqui, né, eu posso pensar, se for mais fácil, tipo assim, em porcentagem. Porque se eu multiplicar isso aqui, por exemplo, por 100, eu vou ter 98,34%. Então, o que é isso aqui? O R, né, é o coeficiente de correlação. Então, o 1, né, ou seja, quanto mais próximo de 1, mais correlação, ou seja, em 1, exatamente em 1, eu tenho 100% de correlação, em 0 eu tenho 0% de correlação. Então, quanto mais próximo de 1 isso estiver, mais correlação eu tenho. Tá? Então, é como dizer o seguinte, isso aqui, essa equação de cima tem uma certeza de 98,34%. É para isso que serve o valor do cálculo de R. Tá? Ou seja, a gente aqui ficou com uma correlação muito boa. Tá? Muito boa. Beleza. Né? Isso foi a letra B. Né? Na letra C, tá? Na letra C, o que acontece? Na letra C,
né, ele pede, obtenha a concentração de sulfato em uma amostra que gerou uma leitura de 2,84 no turbidímetro. Ou seja, já fizemos o gráfico, já fizemos a curva de calibração, agora a gente vai calcular para uma amostra. Né? Então, beleza. Deixa eu tirar isso aqui para me botar o quadro branco. Tá? O que acontece, gente? Ó, a minha equação da reta foi y é igual a 0,232 que multiplica x mais 0,162. Como eu já disse, tá? Como eu já disse, o que acontece? Né? Como eu já disse, o valor, tá? O valor que a gente tem é o valor da leitura da turbidez. Então, é o valor de y. Né? Então, quando ele pede para mim calcular, né, o valor da concentração de sulfato em uma amostra que gerou uma leitura de 2,84, o que eu vou fazer? 2,84 é o valor de, y. Então, isso vai ser 2,84 vai ser igual a 0,232 que multiplica x mais 0,162. Beleza. Como que eu resolvo isso? Esse cara aqui, ó, vou passar esse cara aqui para o outro lado, negativo, né? Então, 2,84 menos, né? Aqui eu botei errado, tá, pessoal? É 0,162. Deixa eu apagar isso aqui. Perdão, fui besteira. 0,162. Então, vai ser, vou passar esse cara para o outro lado negativo. 2,84 menos 0,162. Tá? 62, isso vai ser igual a 0,232 que multiplica x. Né? Então, né? O que vai acontecer? Né? O x, então, vai ser igual a quem? Vou passar esse cara para o outro lado dividindo. Vai ser igual a... Vou abrir o parênteses aqui, né? Para não esquecer de fazer essa subtração primeiro. 2,84 menos 0,162, fecha parênteses, dividido por 0,232. E aí você vai ter, né, o valor da concentração, né? Você vai ter o valor da concentração, que é o valor de x, tá? Pois bem, né? Muito bem. Então, tendo explicado a conta, obviamente nós não vamos fazer essa conta na mão, nós vamos fazer no Excel, tá? Nós vamos fazer no Excel. Então, eu vou tirar aqui agora. E vou botar o Excel de novo. Tá? Botar... Deixa eu carregar o Excel. Carregou, tá? Vou botar o Excel de novo. Beleza, eu vou puxar esse gráfico aqui para baixo, para a gente poder aqui, né, ver aqui. Né? Então, eu vou fazer o seguinte aqui agora. Né? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar uma tabelinha, eu vou copiar isso aqui, ó. Né? Vou fazer assim, por exemplo. Ctrl+C. Vou botar aqui, né? Ctrl+V. Né? Vou apagar isso aqui tudo. Tá? E aí, né, ou seja, isso aqui é para amostra. Então, eu vou botar aqui, ó. Qual é a leitura do turbidímetro da minha amostra? 2,84. Né? E eu vou calcular aqui a equação, né? Eu vou botar aqui aquela equação que a gente viu. Né? Aquela equação que a gente viu. Tá? Então, como é que vai ser essa conta? Vai ser igual, abre parênteses,
esse valor, né, esse valor, menos 0,162, fecha parênteses, dividido, né, dividido por 0,232. 0,232. Tá, gente? Então, aqui ficou claro, né? Ó, aqui está D2 porque eu cliquei aqui, né, em cima da célula, para ele pegar o valor da célula. Então, ó, D2 menos 0,162, tal. Então, eu criei a equação. Aquela equação eu botei aqui. Eu vou dar Enter. E aí ele vai me dar, né? Tá para dar com 2 casas decimais, né? Ele me deu o valor. A concentração é 11,54 miligramas. Tá? Aí, pessoal, qual é a vantagem de você fazer uma planilha, né? Porque, assim, esses resultados em laboratório, você não costuma ter banco de dados para guardar isso, não. Então, é um planilhão no Excel mesmo. Então, por exemplo, esse valor, essa equação que você implementou aí, né, que a gente implementou aqui, o que eu posso fazer? Posso replicar ela para baixo. Né? Eu posso replicar ela para baixo. Só que aqui ele não tem valor nenhum, né? Ou seja, ele não tem valor nenhum. Então, eu vou botar aqui uma leitura qualquer. Vou botar uma leitura de 3,11. Ele já me deu. Né? Se você fizer a conta manualmente, você vai ver que ele já... Ou seja, porque quando eu replico, né, aqui eu botei D2. Aí ele pegou o valor daqui. Como eu puxei isso para cá, ele já entende que é para pegar esse valor aqui do lado. Então, ele já vai pegar aqui, ó, o D3. E aí, se eu botar aqui, ó, outro valor, ele já faz a conta para mim. Né? Outro valor. Ó, já faz aqui o valor. Já faz a conta aqui para mim. Né? Então, o que você... para que serve isso, né? Vamos dizer assim, na sua vida profissional, desculpa, né? O químico, gente, de nível superior, ele é o responsável, né, por organizar o laboratório. Normalmente, fazer análise são os técnicos em química que fazem, né? Não que você não possa fazer, mas normalmente você tem muitos técnicos em química em um nível superior para coordenar todo mundo. Então, o que você vai fazer? Você cria, né? Você cria uma planilha exatamente assim, né? Mais bonita, né? Porque eu não tenho muito talento para beleza, não, mas assim. O que você vai fazer? Você cria uma planilha, né? Por exemplo, uma planilha que já está pronta. Você cria uma planilha já com as leituras, né? Você bota assim, né? Concentração de sulfato nos padrões, que você sempre vai fazer com as mesmas concentrações, porque o procedimento que você escreveu já chega nisso aqui, e aí o técnico em química, ele faz a leitura dos padrões, correlaciona aqui, né? Ele correlaciona aqui. Bota aqui os valores dos padrões, né? Resultado de leitura dos padrões, aí ele vai fazer a curva, né? Automaticamente vai sair a curva, você já pode até implementar para a curva sair direto, né? A curva sai direto, porque se você mudar aqui, ó, gente, se você mudar aqui os valores, tá? Por exemplo, você mudar aqui as curvas, né? Alguma coisa na curva, lá vai mudar também, tá? Lá vai mudar também. No gráfico já muda direto. Então, o que você faz? Você já deixa aqui o cara, né, preparado para ele digitar isso aqui, né, e aí você vai, né, aqui já insere a fórmula, né, no formulário inteiro, se for o caso, e aí você
ele digita o valor da turbidez e já calcula para ele a concentração do sulfato, né? E, obviamente, isso aqui foi um exemplo, né? Mas para todas as técnicas que você precisar fazer, é isso que vai rolar, tá? Pois bem, né? Então, esse exemplo eu fiz com vocês, tá? Mas aí eu não vou dar isso aqui para vocês, não. Vocês vão refazê-lo. Mas ele já vai estar pronto na gravação, né? E aí, galera, deixa eu botar o arquivo, né? Eu quero, né, que vocês, né, mandem para mim, né? Eu quero que vocês façam essa material que eu botei, né? Isso já está aqui no ambiente, já estava no ambiente virtual. Eu quero que vocês façam essas 4, inclusive essa primeira de novo, tá? Aqui, para ficar mais organizado, né? Aqui, nesse caso de trabalho, você pode usar o mesmo arquivo, né? Não tem aqueles problemas que tem lá no Solver, não. Tá? Então, por exemplo, você abre um arquivo Excel só, então você bota planilha 1, o primeiro exercício, planilha 2, o segundo, planilha 3, o terceiro, planilha 4, o quarto, né? E aí você faz um exercício em cada planilha. Então, você vai fazer esse 1, vai fazer esse 2 aqui, né? Que ele está dando os dados que seguem foram obtidos em uma calibração de um eletrodo íon seletivo sensível a cálcio, empregado na determinação, sabe-se que existe uma relação linear entre o potencial e o PCA. Aí, está aqui. Aí ele vai pedir basicamente as mesmas coisas, tá? Então, quero que vocês façam essa 2. Né? Os dados na tabela seguem aqui de determinação colorimétrica de glicose em soro sanguíneo. Está aqui, vai pedir as mesmas coisas. E esse último aqui, né, que é uma análise petroquímica, determinar o teor de isoctano em uma mistura de hidrocarbonetos. Né? Então, está aqui. Né? Só que esse aqui, ele só pede para você determinar a concentração de isoctano. Mas não tem jeito, né? Para você determinar a concentração de isoctano, vai ter que fazer o gráfico, vai ter que fazer, né? As leituras da amostra estão aqui, né? Vai ter que fazer o gráfico para calibração, vai ter que calcular a equação da reta, valor de R, para poder fazer a planilha para calcular o resultado para as amostras, tá? Então, pessoal, eu peço que vocês façam isso, né? Eu estou acabando de gravar esse vídeo, assim que ele estiver disponível, eu vou mandar um e-mail para vocês, né? Dizendo, né, que coloquei um vídeo lá, né? Aí vou pedir para vocês assistirem. Então, eu peço que vocês façam o desenho das 2 moléculas e depositem no local próprio. Peço que vocês façam esses 4 exercícios e depositem o arquivo, né, com as 4 planilhas para mim. Que aí o que eu vou fazer? Eu vou corrigir isso, né, e vou considerar para fazer a avaliação final de vocês. E aí, na semana que vem, tá? Na semana que vem, não precisa vir aqui presencialmente, né? Mas aí o que eu vou fazer? Eu vou entrar, de repente, na web, eu vou entrar online, né? Na webconferência, né? Vou entrar na webconferência, né? Aí faço igual eu fazia antes, mando o link para vocês antes e aí o que acontece? Eu vou fazendo, né? Eu vou fazendo. Eu vou, né, pegar as moléculas não, a molécula é desenhar. Se alguém tiver alguma dúvida, eu tiro. Mas assim, esses exercícios aqui, né, os 3 que eu ainda não fiz, eu faço na semana que vem para poder ficar como correção. Tá bom, pessoal? Deixa eu tirar isso aqui. Então, beleza. São, né, agora, acabando essa gravação 10 para meio-dia, não chegou ninguém até agora, então não deve vir ninguém para a aula presencial. Tá bom, pessoal? Então, de qualquer forma, eu desejo para vocês um ótimo final de semana, né? Tudo de bom. E aí, semana que vem, a gente faz esse encerramento, né, através da webconferência da disciplina. Pessoal, um grande abraço
Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo, né? Você já tem os meus contatos e falar. Tá bom, pessoal? Abração, tchau, tchau para vocês, tudo de bom.